Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Muitas vezes as pessoas são mestres para deixar algo no meio do caminho, deixam um relacionamento no meio do caminho, deixam um curso, deixam uma pós-graduação, deixam uma faculdade, salvam as suas necessidades pelo fato de ter que deixar. Mas as pessoas começam uma reforma, começam uma pintura, começa um trabalho diferente e muitas vezes largam para lá, não concluem. Mas tudo que Deus começa, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele começou, Ele é fiel para completar. Se você colocou nas mãos de Deus, aquieta a tua alma, acalma o teu coração. É tudo do jeito dele, no tempo dele, para a glória dele. Quem somos nós, o barro, para dar ordens ao oleiro? Quem é o filho para dar ordem ao seu pai ou à sua mãe? Quem é o paciente para dar ordem ao médico? Quem é o servo para mandar no seu senhor? Nós temos que trazer à memória a seguinte hierarquia: Deus manda, eu obedeço. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é do seu jeito, não é da sua forma, não é no seu tempo. Se lembra quando Lázaro estava enfermo? E então as suas irmãs mandaram um mensageiro até Jesus? Jesus, vem logo, porque Lázaro, a quem amas, está enfermo. Vem, Jesus. Ele está muito doente, vem. Se fosse na nossa palavra, né? Corre, Jesus, corre. Que a pessoa está muito ruim, corre, anda, senão não vai dar tempo. Às vezes dá vontade de fazer isso, né? Vamos, Jesus, porque olha lá, Jesus. É igual o leite quando está para derramar, né? E o que Jesus fez? De propósito. Ficou mais 2 dias onde ele estava com os seus discípulos, para dar tempo de Lázaro morrer. Ao ponto de, quando Jesus chegasse lá, o seu corpo já estava apodrecendo, estava cheirando mal. Porque se Jesus chegasse enquanto Lázaro ainda estivesse enfermo, o nome do Senhor não seria glorificado como foi. Se Jesus chegasse enquanto Lázaro ainda estivesse vivo, a glória não seria dele. As pessoas poderiam falar, a febre passou, ele tomou um chá, Jesus foi vê-lo. Não, a glória não seria de Deus. Mas Jesus chegou quando não tinha possibilidade mais nenhuma. Jesus chegou quando ninguém podia fazer mais nada. Quando o dinheiro não podia fazer mais nada, quando os remédios não podiam fazer mais nada. Pelo contrário, já estava largado no sepulcro, estava morto, enterrado. Não tinha mais como, já tinha sido posto naquele túmulo. Porque antigamente, na época de Cristo, eram feitos buracos nas rochas e o corpo das pessoas eram colocados lá. E então era tapado aquele buraco, aquela entrada com uma grande pedra. Lázaro já estava lá, não tinha recurso, acabou, não volta. E é aí que Jesus chega. É quando os recursos se esgotam, é quando as forças se acabam. É por isso que lá no livro de Joel, capítulo 3, versículo 10, o Senhor deixou para nós um versículo difícil de entender. E lá está escrito: diga ao fraco, eu sou forte. Para raciocinar. Como que o fraco vai dizer que está forte? Como que o fraco vai declarar na sua fraqueza, eu me sinto forte? Isso é obviamente impossível. Mas é aí que Deus opera, para mostrar que não é na nossa força, para mostrar que não é do nosso jeito, não é na nossa fórmula, não é do jeito que eu quero. Às vezes a gente bate o pé, né? Eu quero é desse jeito, eu quero é dessa forma, tem que ser assim, se não for assim eu não vou, se não for assim eu não faço, se não for assim eu rejeito. Mas a partir do momento que a gente entrega as nossas vidas nas mãos de Deus, é do jeito dele, é de acordo com a vontade dele. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele é mestre para transformar desertos em mananciais de águas vivas. Ele é perfeito em transformar o ódio em amor, em tirar o coração duro como uma rocha e colocar um coração de carne, capaz de amar, de abraçar,
de se aproximar, de perdoar. O Senhor é aquele que remove a guerra e estabelece a paz. É aquele que no vale de ossos secos levanta um poderoso exército de guerreiros. É aquele que até no vale da sombra da morte te guia, te conduz, te sustenta e te fortalece. Deus não precisa de condições favoráveis para trabalhar. Ele não precisa de condições, digamos assim, lógicas para operar. Quando você olha para o céu e vê nuvens pesadas, cinzas, negras, o céu todo fechado, ali até uma criança fala, vai chover. Mas Deus não precisa dessas nuvens. Se Deus quiser que chova, Ele pode fazer com que as nuvens venham diante de um céu todo azul, que tape o sol, que brilha forte, e ali Ele derrama a chuva na hora que Ele quer. Deus, Ele faz isso, só que depende da nossa fé. Não adianta você acorda hoje crendo e de tarde está duvidando. Você acorda amanhã confiante que a vitória vai chegar, que o milagre vai chegar, e aí depois da manhã você já fica pensando, será que vai acontecer? Deus não precisa de condições favoráveis para operar. Lembre-se disso. Ele é mestre para transformar maldição em bênção. Ele tem todo o poder para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Olha só o que está escrito aqui no livro de Isaías, capítulo 35. O deserto e a terra ressecada se regozijarão, se alegrarão. O deserto exultará e florescerá como a tulipa. Ele romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron, e verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Versículo 3. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não tenham medo, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, Ele virá para salvá-los. A sua mão está cansada, seu joelho está vacilante, está trêmulo. Levante as suas mãos para o alto, o Senhor pode trazer força novamente a elas. Levante-se, fique de pé. Olhe para o alto, é de lá que vem o seu socorro. O Senhor aqui fala, diga para os desanimados de coração, sejam fortes, não tenham medo. A palavra declara que o seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. A palavra do Senhor, ela é clara. Deus é Deus de amor? Sim. Deus é Deus de misericórdia, Deus de poder, Deus de graça, justiça. É o Deus que tem poder para renovar, para levantar o caído. Mas a palavra também declara que o Senhor diz, a mim pertence a vingança. Se alguém fez algo de ruim contra você, não deseje o mal. Jesus fala para nós abençoarmos aqueles que nos amaldiçoam, para nós bendizermos aqueles que praguejam contra as nossas vidas, para nós ministrarmos cura, libertação, salvação na vida daqueles que estão cativos e não desejá-los à altura daquilo que eles nos desejam. Por quê? Porque exatamente aquilo que você plantar, você vai colher. Ah, mas me desejou mal, ah, mas puxou meu tapete, ah, mas tomou meu lugar, falou mal de mim. Ei! Entregue a sua causa nas mãos daquele que é justo. Entregue a sua causa, a sua petição nas mãos daquele que é fiel. O coração do homem é uma terra que ninguém pisa. Somente Deus sonda, Deus conhece. E Ele vai julgar a cada um conforme o seu procedimento. Não preocupa com a situação, mas preocupe-se sim em viver na presença do Senhor, em fazer a vontade do Senhor, porque mais cedo, menos tarde, a glória do Senhor vai ser vista na sua vida. É a palavra que fala. A palavra fala que Deus tem poder de transformar qualquer história, qualquer situação, por mais difícil que seja. Até porque para Ele, quanto mais difícil, melhor. Quanto mais complicado, melhor.
porque todos vão ver que só Ele tem poder para transformar, que só Ele tem poder de mudar qualquer história. Aqui também no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 17, o pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. As suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressecado em mananciais. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Olha como que Isaías fala tanto sobre o deserto. Por quê? Você olha para o deserto, você desiste da vida. Se você for colocado exatamente no meio do deserto, você perde a morte. Você olha para a direita, você olha para a esquerda, você não vê saída, você não vê água. Nem miragem você vê. E então o que acontece? É onde o Senhor entra e transforma o deserto em mananciais de águas vivas. Ele tem esse poder. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Talvez você esteja vivendo um deserto no seu casamento, na sua vida sentimental, um deserto na sua vida sexual, um deserto na área financeira, um deserto tão grande entre você e os seus filhos, um deserto entre você e os seus pais, um deserto onde você mora. Talvez você se sente o rejeitado, o fraco, o desprezado, o abatido, aquele que ninguém vê jeito para nada, mas é aí que ele entra, é aí que ele transforma. Não importa a circunstância ao seu redor, importa quem habita em você dentro dessa circunstância. Deus poderia ter livrado Daniel da cova, mas pelo contrário, ele permitiu Daniel ser jogado dentro da cova para mostrar que lá dentro o servo dele não fica sozinho, que Deus envia o anjo e dá livramento. Deus poderia ter impedido que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha, mas Deus não impediu, não. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais, ao ponto de os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro, só de terem chegado perto, eles morreram queimados. E o que Deus fez? Deus entrou com eles naquela fornalha e eles não gritaram, não ficaram desesperados, pelo contrário, eles passeavam em meio ao fogo para mostrar que Deus é Deus de livramento, que Deus é Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Aquilo que o homem pode fazer, aonde o remédio resolve, o juiz bate o martelo, o advogado ganha a causa, aonde o dinheiro compra, Deus não é glorificado. Lógico que Deus usa sim o dinheiro, porque a Bíblia fala que do suor do nosso rosto nós comeremos, é a nossa provisão para pagar as contas. Deus usa o dinheiro, Deus usa o médico, Deus usa o advogado, Deus usa os medicamentos, usa plantas medicinais, ele usa diversos meios. Mas quando nada e ninguém pode fazer nada, é aí que Deus é glorificado. É aí que todos vão ver quão grande é o seu Deus. Para Deus nada é impossível, pelo contrário, quanto mais impossível, mais o nome dele será glorificado. Isaías, capítulo 43. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, e você é meu. Aqui Deus falando para o povo escolhido dele, o povo de Jacó, o povo de Israel. E hoje, pela fé, nós também fazemos parte do povo de Deus. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas.
pois eu sou o Senhor, o Deus de Israel, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu dou o Egito como resgate para livrá-lo. Eu dou a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e nem haverá outro além de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. E não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou, e não há quem possa se livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Esse é o poder de Deus, é a glória de Deus, é o manifestar de Deus. Não se esqueça disso. Deus não precisa de condições favoráveis para julgar a sua causa, para intervir em seu favor. É na fraqueza que Ele nos dá força. É no deserto que Ele nos faz ver um manancial de águas vivas. Lembre-se, Joel 3,10. Diga ao fraco, eu sou forte. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. O mesmo Deus que te dá alegria, que está presente nos dias bons, Ele também se faz presente nos dias ruins. O mesmo Deus que te abraça quando você está tão feliz, tão alegre, é o mesmo Deus que te carrega no colo, no vale da sombra da morte. Não temas. Não preocupe com a direita, com a esquerda, o que vem atrás, como será amanhã. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Jesus declarou lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Não tente na força do seu braço. Aquilo que for para você fazer, faça sim o seu melhor. Mas aonde você entender que a sua mão não pode fazer mais nada, coloque nas mãos dele. Entregue tudo nas mãos dele. Não tenha medo, não se intimide, não tenha reservas. Entrega nas mãos do Senhor. Confia nas mãos do Senhor. E pode ter certeza que o mais Ele tudo fará. Para Deus, quanto mais difícil, maior será a glória dele. Não temas. Apenas creia. Creia de todo o seu coração. Porque a palavra fala que se creres, verás a glória de Deus. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te sustente, porque Ele é tudo que nós precisamos. A presença dEle é a razão de estarmos de pé. E aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Amém?